Boa noite, casa. Estamos juntos mais uma vez para mais um encontro, para mais uma roda de conversa na presença de Jesus, ao redor do Evangelho, sob a ministração do Espírito Santo, com o coração aberto para experiências com Deus, o nosso Pai. Quero convidar você a orar comigo e consagrar esse tempo, esses instantes em que estaremos juntos ao Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua presença conosco e pela tua palavra que vem a nós. Que o teu Espírito nos conduza, fale conosco e quebre os nossos ídolos e o poder das potestades nas nossas vidas. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, promova libertação para nós, para todos aqueles que se achegarem a essa roda de conversa, hoje ou em qualquer tempo. Que a tua palavra seja viva. Te pedimos assim para a glória do teu nome. Amém. Então, não esqueça e não deixe de mandar suas fotos, seguir o nosso Instagram, @ibabcasa no Instagram, manda suas fotos, entre no nosso site ibab.com.br/casa, ali você encontra todos os vídeos de todos os encontros anteriores, você encontra também todas as referências do design de conversa, das minhas perguntas, de sugestões para a roda de conversas, então acompanhe, você encontra tudo lá. Se você perdeu algum encontro do passado, está tudo registrado, ibab.com.br/casa. Então participe. Quero mandar um beijo, um abraço para os irmãos que se reúnem lá em Macapá, no Amapá, bem ao norte do nosso país. E também os irmãos que se reúnem em Curitiba, Florianópolis, no sul do nosso país. E também para os mineiros, os meus amigos mineiros lá de BH, e também eu encontrei domingo e nessa semana, nesse final de semana, um grupo de irmãos que são mineiros, que eles se chamam Mineiros em São Paulo. Uma comunidade de irmãos e irmãs de Minas Gerais que estão agora residindo em São Paulo, eles se encontram, seguem o Casa, participam. Então é muito, muito bom ver isso, que lá no norte, no Macapá, no sul, em Florianópolis, em BH, tem pessoas e a nossa comunidade, a nossa roda de conversa é tão grande e tão abrangente e chega tão longe assim. Muito bom, um beijo para todos vocês, que Deus abençoe a casa de cada um. Nosso papo de hoje, a nossa conversa de hoje, o encontro de hoje é o 14, o 14º encontro, o 14º capítulo. O encontro de hoje é Mateus capítulo 6 e o título de hoje, de acordo com o Talmidim, é Cifrão, Cifrão, Cifrão. Mas ele poderia se chamar Mamon, o encontro de hoje poderia se chamar Mamon, o encontro de hoje poderia se chamar também Dinheiro, o encontro de hoje poderia se chamar também Potestade, que é um conceito muito importante, muito interessante da Bíblia Sagrada. Mas eu quero ler com você a palavra de Deus e a recomendação de Jesus a nós, dizendo em Mateus capítulo 6, começando no versículo 19, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo, e se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão tremendas trevas são. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro,
ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Algumas traduções dizem: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E outras dizem: não podem servir a Deus e a Mamon. É muito interessante esse jogo de palavras, dinheiro ou Mamon. O que Jesus falou foi Mamon. Ele está falando de Mamon. O que é Mamon? Mamon é dinheiro elevado à categoria de Deus. Dinheiro elevado à categoria de Deus é Mamon. Dinheiro, que é dinheiro, é dinheiro. Dinheiro elevado à categoria de Deus tem outro nome, é Mamon, é um ídolo, é uma potestade, é isso que Jesus está dizendo para nós. O que ele está falando, de certa maneira, ilumina a ideia que a gente tem de que o dinheiro é neutro. Que, por exemplo, o amor ao dinheiro é que é um problema. E isso o apóstolo Paulo ele diz mesmo, lá escrevendo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, ele fala: o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. As pessoas que querem ficar ricas, as pessoas que são seduzidas pelo dinheiro, as pessoas gananciosas, as pessoas que querem dinheiro a qualquer custo ou a qualquer preço, elas acabam se envolvendo com muitas complicações, muito sofrimento, arrumam confusão para a sua vida. Então, o Paulo, o apóstolo, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí surge essa ideia de que o dinheiro ele não é um problema. O problema é o amor ao dinheiro. Mas não é bem assim, não. Jesus está dizendo que dinheiro elevado à categoria de Deus é mamon. Porque tem algumas coisas, algumas realidades na vida, tem algumas coisas que elas não são pessoas, elas não são consciências, elas não são entidades conscientes, mas elas funcionam como se fossem. Elas ganham vida. E a partir do momento que elas ganham vida, elas começam a reivindicar lealdade, elas começam a influenciar comportamentos, elas começam a influenciar sentimentos, elas alteram a nossa maneira de pensar, de sentir, de agir. Parece que é uma pessoa que está falando com a gente. Ela começa a exigir coisas, a determinar a nossa agenda, a definir a maneira como nós nos relacionamos com os outros. Parece que são pessoas. Então, por exemplo, essas coisas que não são pessoas, mas funcionam como se fossem, a Bíblia chama de potestade. Então, o dinheiro é uma potestade. Quando Jesus diz assim, você não pode servir a Deus ou a Mamon, ele está dizendo que o Mamon, ele reivindica a sua lealdade, ele reivindica o seu serviço. Ele quer a sua devoção, ele quer ser adorado por você, quer ser servido por você. Jesus está dizendo isso. Então, a potestade tem esta peculiaridade de capturar a nossa consciência, fazer a nossa cabeça, entrar na nossa alma, entrar no nosso coração e começar a mandar na gente. Por isso que tem aquele ditado que diz assim que o dinheiro é um ótimo empregado e um péssimo patrão. A potestade é isso que tem a capacidade de se tornar dono da gente. E a gente, debaixo da influência de uma potestade, a gente acaba sendo quase que uma outra pessoa. Então, potestade é isso, é aquilo que se apodera da gente. Por quê? Porque dentro do conceito de potestade existe também a ideia de poder. A potestade é aquilo que confere poder. Então, por exemplo, uma pessoa sozinha, ela é um pouco contida, ela é um pouco receosa, mas uma pessoa no meio de um grupo de amigos, ela fica mais valente, ela acha que pode. Ela se empodera. Uma pessoa, por exemplo, no meio de uma torcida organizada, ela fica poderosa. Então, esse grupo ganha vida própria, altera o comportamento, o sentimento, porque a potestade tem essa capacidade de empoderar. Debaixo da influência de uma potestade, uma pessoa começa a acreditar que pode, e que pode mais do que de fato pode, ou que pode mais do que de fato deve, debaixo da influência de uma potestade. Então, existem essas realidades que não são pessoais, mas elas agem como se fossem. Então,
por exemplo, a beleza é uma potestade. A pessoa que tem beleza, ela acha que ela pode mais, ela se sente mais poderosa do que outras, porque ela se acha bela, ela se acha bonita, ela acha que ela vai ter vantagens na sua beleza. E ela, na verdade, pensa que está usando a sua beleza, mas ela está sendo usada pela sua beleza ou pela sua falta de percepção ou compreensão da sua beleza. A pessoa que tem sobrenome, a pessoa que tem família poderosa, a pessoa que tem muito conhecimento, a pessoa que tem muita inteligência ou se acha inteligente, estas coisas que não são pessoais, são poderes impessoais e que quando elevadas à categoria de Deus, se tornam então esses ídolos que nos controlam. O dinheiro é só uma delas, mas existem outras, potestades. Então Jesus está advertindo aos seus talmidim que a gente deve ter muito cuidado com as potestades. E das potestades, o dinheiro é uma das mais poderosas. Por exemplo, o Papa Francisco diz que o oposto da fé não é a incredulidade, é a idolatria. E que o maior ídolo do presente tempo é o dinheiro. É essa potestade chamada dinheiro que vai receber o nome de Mamon. Então Jesus está advertindo aos seus talmidim, aos seus seguidores, aos seus discípulas, que se acautelem, que tenham muito cuidado e que aprendam a lidar com a potestade. Então, a pergunta que a gente faz é: como que a gente vive de tal maneira a fazer do dinheiro, que é uma potestade, não o nosso dono, o nosso senhor, o nosso ídolo, mas sim o nosso servo? Como é que a gente mexe com o dinheiro, manuseia o dinheiro, de tal maneira que ele esteja a nosso serviço e não nós escravizados por ele ou a ele? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Bom, eu chamo isso, a resposta a essa pergunta, de o Manual de Finanças de Jesus. O Manual de Finanças de Jesus tem 4 palavras fundamentais que você tem que entender. Como é que você mexe com dinheiro? Potestade é isso, que você mexeu errado, vai acabar trazendo problema para você. O dinheiro, então. Então, como você mexe com dinheiro? Jesus dá 4 sugestões para você. Primeira coisa que Jesus fala para a gente subjugar o dinheiro e colocar essa potestade mamon sob controle é doar. Doar é uma forma de manter o dinheiro sob controle. A Bíblia conta a história desse jovem rico que chegou para Jesus e perguntou: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz: é simples, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Essa fala de Jesus ao jovem rico não é uma fala de Jesus a todas as pessoas. Ele não disse isso, por exemplo, para Nicodemos. Ele não disse isso, por exemplo, para a mulher samaritana. Jesus não falou para a mulher samaritana: vende tudo que você tem e me segue. Ele perguntou: onde está seu marido? Porque cada pessoa tem uma relação com alguma instância que deve ser uma relação que deve ser submetida à autoridade de Jesus. No caso do jovem rico, era a relação dele com o dinheiro. E Jesus diz assim: bom, você pensa que você é dono do seu dinheiro, mas parece que o dinheiro é seu dono. Os chineses têm esse ditado, que quando você tem uma coisa que você não pode perder, não é você que tem a coisa que tem você. O que Jesus fala para esse jovem rico é: pega todo o seu dinheiro e distribui para os pobres, livre-se dele, doe, dê o seu dinheiro. Você vai se libertar do seu dinheiro. Bom, não funcionou. O jovem parece que não acatou a recomendação de Jesus, o que demonstra que muito provavelmente o dinheiro era de fato mamon, e não era apenas dinheiro na vida daquele jovem. Jesus também conta a história de um homem que colheu muito, ajuntou
tesouros num celeiro e disse para si mesmo: alma, come, bebe, descansa, folga. E Jesus critica aqueles que ajuntam dinheiro e riquezas apenas para si. Então, doar, ser generoso, abençoar pessoas com as nossas riquezas materiais é uma forma de nós não nos deixarmos escravizar pelas riquezas. A mentalidade de acúmulo, a mentalidade de usura, a mentalidade de egoísmo, a mentalidade de escassez. Se eu não posso repartir com você, se eu não posso doar a você, esse dinheiro está muito poderoso na minha vida. Então, a primeira palavra do Manual de Finanças de Jesus é doar, doação. Doe. Assim você controla e subjuga o seu dinheiro. A segunda palavra do Manual de Finanças de Jesus é restituição, restituir. Isso a gente aprende quando Jesus encontra Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos, era um homem que fazia esse serviço, ele trabalhava para Roma, ele era judeu, mas ele trabalhava para Roma, para os romanos, e ele cobrava impostos dos judeus. Isso que é um publicano, é um cobrador de impostos. Então, Zaqueu era um homem que, ao cobrar impostos dos seus patrícios, o que ele fazia? Ele extorquia, ele cobrava a mais, ele era desonesto. E quando ele se encontra com Jesus, Zaqueu diz assim: eu vou restituir aquilo que eu tomei indevidamente das pessoas e eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Então, olha, tem doar, mas além de doar, tem restituir. Por quê? Porque tem muita gente com dinheiro sujo no bolso. Tem muita gente com dinheiro que é fruto de corrupção, que é fruto de roubo, é fruto de negociata fraudulenta. Dinheiro sujo, você sabe o que é dinheiro sujo? Um dinheiro que não é seu, um dinheiro que não foi ganho lícita e honestamente, um dinheiro que não deveria estar no seu bolso, um dinheiro que não deveria estar na sua carteira, não deveria estar na sua conta, não deveria estar na sua bolsa. Esse dinheiro aí é mamon. Esse dinheiro aí é uma bomba de tempo, ele vai explodir na sua cara, ele vai trazer muitos problemas para você. O que Jesus está dizendo é: pegue esse dinheiro sujo e restitua, devolva a quem dê direito. E se você não pode devolver a quem dê direito, livre-se desse dinheiro doando aos pobres, a quem necessita. Não fique com dinheiro sujo no seu bolso. Dinheiro sujo é mamon e isso vai trazer problema para a sua vida. Então, no Manual de Finanças de Jesus tem doar, tem restituir. Terceira palavra do Manual de Finanças de Jesus: transformar. É tipo fazer a alquimia do dinheiro. Transformar. Isso é uma coisa muito bonita que está naquela parábola do administrador astuto, do administrador esperto, aquela história que Jesus conta de um homem que administrava os bens de um homem rico, e esse administrador, ele foi dispensado da sua função. Então ele foi aos devedores do seu patrão e perguntou: quanto você deve? 100? Coloque 80, pague 80 que eu dou a quitação da dívida. Quanto você deve? 50? Coloca aqui que você deve 30, eu dou a quitação da dívida. Então ele foi negociando com os devedores, fazendo quitação de dívida, recebendo a menos. Você diz assim: ele foi desonesto, ele foi fraudulento. Não necessariamente. O administrador de uma dívida, ele tinha essa prerrogativa, ele tinha essa autoridade, e inclusive hoje acontece muito isso. Às vezes é melhor você receber metade do que o sujeito lhe deve do que não receber nada. Então é uma forma de administrar dívidas. E esse homem, ele administrou as dívidas perdendo dinheiro, diz Jesus, para ganhar amigos. Talvez daí venha esse ditado que mais vale amigo na praça do que dinheiro no bolso. O que ele faz? Ele transforma dinheiro em relacionamentos. Transformar uma riqueza em outro tipo de riqueza, e mais valiosa, inclusive. Por exemplo, a nossa sociedade, que considera Mamon o ídolo talvez maior, faz tudo por dinheiro, inclusive tem esse programa, né? Topa tudo por dinheiro. Quando já se viu um negócio desse? Topa tudo por dinheiro. A nossa sociedade, que considera Mamon o maior valor e a maior riqueza, ela transforma riquezas maiores do que dinheiro em dinheiro.
em vez de transformar o dinheiro, que é a riqueza menor, em riquezas maiores, ela transforma riquezas maiores em dinheiro. Por exemplo, tem gente que transforma saúde em dinheiro, perde saúde, mas ganha dinheiro. Tem gente que transforma reputação, caráter em dinheiro, perde o bom nome, perde a integridade, mas ganha dinheiro. Então, são riquezas que são mexidas aí, uma vai virando outra. Por exemplo, o que você acha que é mais fácil acontecer? Pessoas que perdem dinheiro para ganhar amigos ou pessoas que perdem amigos para ganhar dinheiro? Pessoas que perdem pessoas para ganhar dinheiro ou pessoas que perdem dinheiro para ganhar pessoas? Olha, isso é tão cruel na nossa sociedade que há pessoas que perdem a família por causa de dinheiro. Perdem irmão, perdem irmã, perde pai, perde mãe, perde filho, perde primo, perde família por causa de dinheiro. Perde vínculos de afeto por causa de dinheiro. Então, no manual de finanças de Jesus, se você quiser subjugar o dinheiro, perca dinheiro em favor de riquezas maiores do que o dinheiro. Isto é, transforme seu dinheiro em riquezas maiores. Transforme seu dinheiro em cultura. Transforme seu dinheiro em conhecimento. Transforme o seu dinheiro em amizade. Transforme o seu dinheiro em saúde. Transforme o seu dinheiro em tempo de lazer com a sua família. Você fica economizando o dinheiro do sorvete do seu filho. Faça-me um favor. A alegria da vida em família não tem comparação. Então, quando a gente é dominado pelo dinheiro, pela mentalidade de escassez, a gente vai dizendo não para um monte de coisa e vai sacrificando um monte de coisa por causa de dinheiro. Jesus está dizendo, faça o contrário. Identifique riquezas maiores do que o dinheiro e use o seu dinheiro para chegar nas riquezas maiores que o dinheiro, sempre de um modo lícito, para você não precisar lá na frente restituir ninguém, devolver nada e não ter dinheiro sujo ou riqueza ilícita e suja no seu bolso. Mas no Manual de Finanças de Jesus tem doar, tem restituir e tem transformar. A última palavra do Manual de Finanças de Jesus é a parábola dos talentos. Mateus capítulo 25, e a palavra é multiplicar. Multiplique dinheiro. Multiplique suas riquezas, multiplique seus recursos. E na parábola dos talentos tem essa coisa muito interessante, que o Senhor ele deu riquezas para cada um dos seus servos, a um ele deu 5, a um deu 2, a outro deu 1, e foi embora. Aquele que recebeu 5 transformou em 10, o que recebeu 2 transformou em 4, mas o que recebeu 1 enterrou. E quando o seu senhor volta, ele diz, você enterrou a riqueza que eu te dei. Você não multiplicou, você não gerou mais riqueza. Então você não foi fiel. Aqueles outros que fizeram a riqueza multiplicar-se, eles foram elogiados e abençoados, mas o que enterrou, ele foi penalizado pelo seu senhor. Eu acho que aí temos uma sabedoria. Riqueza que é retida pelo medo, riqueza que é tirada de circulação e, portanto, não gera mais riqueza, é uma riqueza amaldiçoada. Porque os recursos de Deus, as riquezas de Deus, inclusive as riquezas financeiras, materiais, elas estão aí para que estejam em circulação. Elas estão aí para que estejam em circulação para abençoar pessoas, para gerar mais riqueza. As riquezas existem para o bem comum, não para o bem particular de quem as possui. Reter riqueza com medo de perdê-las é uma forma de trair o propósito de Deus para as riquezas. O apóstolo Paulo diz que nós devemos exortar quem tem riquezas a que desfrute da riqueza, porque Deus nos dá as nossas riquezas e nos dá recursos para a nossa satisfação. Isso é 1 Timóteo capítulo 6, os versículos de 17 em diante, que Deus tem 2 razões pelas quais Ele nos dá riquezas. Primeira, para a nossa satisfação.
É você tomar um sorvete com seu filho. É você fazer uma viagem com a sua família. É você comprar um sapato novo. É você fazer qualquer coisa para você. Você desfrutar do seu dinheiro. É você usar para você. Não tem nada de errado nisso. Pelo contrário. É uma forma de você ser grato a Deus e reconhecer a riqueza como uma bênção de Deus na sua vida e desfrutar dela. Ok? Mas a segunda razão pela qual Deus nos dá recursos é para abençoarmos as pessoas. Porque a Bíblia diz que Deus nos dá riquezas para nós, para a nossa satisfação e para as boas obras. Porque toda a riqueza de Deus é para o bem comum. Nenhum recurso de Deus é para uso individual, particular, pessoal, restrito e para ser tratado de maneira egoísta, egocêntrica e muito menos amedrontada em relação ao futuro. Então, no Manual de Finanças de Jesus, as riquezas que Deus colocou em nossas mãos, inclusive o dinheiro, devem estar em circulação. Vamos fazer negócios, vamos multiplicar, vamos investir, vamos plantar e vamos colher. E quanto mais a gente planta e mais a gente colhe, quanto mais a gente investe, quanto mais riqueza a gente gera, mais pessoas a gente pode abençoar. Mais pessoas podem se beneficiar. E é um dom de Deus saber multiplicar riquezas. É um dom de Deus saber empreender, saber negociar, saber gerar riquezas. Isso é uma dádiva de Deus, é uma graça de Deus. Então, no Manual de Finanças de Jesus existe doar, restituir, transformar e multiplicar. Eu gosto da expressão do Viv Grieg, que é este homem que escreveu um livro muito bonito chamado Servos entre os Pobres. Ele diz assim: ganhe muito, gaste pouco, não acumule nada, doe generosamente e durma em paz. Ganhe muito, multiplique. Gaste pouco, não acumule. Doe generosamente e durma em paz. Esse é o Manual de Finanças de Jesus. Doar, restituir, multiplicar e transformar. Eu insisto com você, ouça o que Jesus está dizendo. Dinheiro pode ser uma grande bênção na sua vida, mas pode ser uma grande maldição se ele se transforma em mamon. Então ele é uma potestade, você tem que manter ele sob controle. Como você faz isso? Doando, multiplicando, restituindo e transformando. É isso. Essa é a maneira como Jesus fala que a gente coloca os nossos tesouros no céu. Porque Jesus não está falando a juntar tesouros da terra e tesouros do céu. Ele não está falando de diferentes tesouros. Ele está falando de diferentes lugares onde os tesouros são guardados. Quando a gente retém egoisticamente, gananciosamente as riquezas que Deus nos dá, essas riquezas ficam na terra. E na terra, o ladrão rouba, a traça come, a ferrugem consome. Mas quando a gente pega as riquezas que Deus nos dá e coloca em circulação para o bem comum, elas estão postas no céu. Elas vão abençoar pessoas e elas vão cumprir o propósito de Deus para o qual elas existem. Abençoar o maior número, na maior abrangência de pessoas, porque toda a riqueza de Deus é riqueza coletiva, é riqueza para o bem comum. Então eu sugiro que você faça aí algumas considerações e que você encaminhe a sua conversa ou o seu exame de consciência na seguinte direção. Primeiro, bom, o dinheiro é uma potestade, é algo que confere poder. O que mais é potestade, na sua opinião? Quais são as outras potestades da nossa sociedade? Além do dinheiro, quais são as outras potestades? Ok? E qual é a potestade contra a qual você luta mais? Ou a potestade que mais te assedia, que mais te incomoda, que mais te visita para causar problema na sua vida, que quer controlar você, que quer dominar você? Qual é a potestade? O que não é uma pessoa, mas funciona como se fosse na sua vida? E que quer dominar e controlar você?
Então, faça esse exercício. Como é que você está lidando com as potestades que ficam assediando você? Como é que você está se saindo nessa sua batalha na sua vida espiritual? Isso aqui é a batalha espiritual. É lutar contra as potestades que querem nos dominar, nos oprimir e nos escravizar. Então, como é que você está se saindo na sua batalha espiritual? Bom, a segunda pergunta que eu sugiro para você conversar é sobre essa potestade chamada dinheiro, mamon. E essas palavras do Manual de Finanças de Jesus: doar, restituir, transformar e multiplicar. Qual dessas 4 palavras lhe diz mais? Mais interpela você? Qual delas vai mais aí na sua consciência? Por exemplo, você diz assim, eu acho que eu preciso doar mais. Ou, eu tenho algumas riquezas que não são minhas, eu tenho que devolver a quem dê direito, ou me livrar delas, colocando-as para o bem comum, que elas estão no meu... Elas estão comigo, mas não são minhas. Restituir. Como você pode transformar a sua riqueza e como você pode multiplicar a sua riqueza? Qual dessas 4 palavras mais te desafia? Doar, transformar, restituir ou multiplicar? E, por último, eu queria sugerir que você escrevesse a sua oração dando nome na sua oração, dando nome para a sua potestade ou para as potestades contra as quais você está lutando. E diga isso para Deus. Coloque-as na luz diante de Deus, em confissão ou em súplica para que Deus fortaleça você para você ter a vitória sobre as potestades na sua vida. E aí você ouve a oração das pessoas que estão com você e acolha, dá um abraço muito carinhoso, porque quem luta com potestade sofre, se machuca, às vezes é ferido, ferida. Então, dar nome às potestades, lançar luz sobre elas, isso talvez que Jesus esteja dizendo sobre os seus olhos serão luz. Enxergue as potestades, elas ficam pela sombra, elas ficam na escuridão. Você tem que ver as potestades, dar nome para elas e colocá-las diante de Deus, enfrentá-las. Escreva isso na sua oração e acolha com carinho, com afeto, com respeito, com reverência e com solidariedade e intercessão a oração das pessoas que estão com você. Que Deus abençoe a você, abençoe a sua casa e até quinta, se Deus quiser.